Olá, turma Urso. A gente vai aqui para a parte produção textual, interpretação e produção textual. Então, nós vamos ver na página 14, nas páginas 14 e 17, sobre textos literários e não literários, tá ok? Então, na página 14 e 17, a gente vem falando, porque nós estamos falando sobre os textos, tipos textuais, então é importante a gente ter a noção qual é a finalidade de um texto. Então, nós já falamos sobre isso, que todo texto ele tem uma finalidade discursiva. Quando você elabora um texto, seja ele falado, seja ele escrito, você leva em consideração vários fatores na hora dessa sua escrita. Você vai levar em consideração para quem você vai escrever, por que você vai escrever, tá ok? Então, tudo isso é importante na hora de você escrever o seu texto. E a análise se o texto é literário ou não literário, ela leva em consideração exatamente esses aspectos também. Tudo aquilo que permeia um texto. Nenhum texto ele é novo. Todo texto ele responde a algum, tá ok? Ele dialoga com alguma outra informação, tá ok? E aí a gente tem diferença entre literário e não literário, tá ok? O que é o texto literário? É um texto subjetivo. Então ele vai ter uma linguagem pessoal, uma linguagem subjetiva, tá ok? Ele vai colocar emoção, tá ok? E aí a gente vai ter um uso exacerbado de lirismo. Então, o texto literário, ele tem esse caráter de ser, vamos pensar na poesia. Ele é um texto literário. Então, a função de um texto literário é a função estética. É a função apenas de embelezar. Você utilizar as palavras de maneira a você embelezar o seu texto. Então, isso é um texto literário. É aquele texto que tem como função a parte estética, tá ok? Então, eu tenho emoção, eu tenho emprego de figuras de linguagem, eu posso interpretar de várias maneiras. O texto, ele vai me dar abertura para que eu venha interpretá-lo de várias maneiras. Então, é muito importante destacar essa ideia, que o texto literário, ele é um texto subjetivo. O que é o texto subjetivo? É aquilo que eu expresso a minha opinião, o meu ponto de vista, minhas emoções, meus sentimentos. Então, ele tem esse caráter de ser estético, tá? Exemplos, poesia, né? Poesia, sabe que é o caráter totalmente poético, emotivo. Eu posso ter letras de música, a mesma coisa, tá ok? Um enunciado que eu faça no dia a dia, que eu utilize figuras de linguagem, tenha um texto mais expressivo, ele vai ser um texto literário, tá? O texto literário, ele é mais ligado à parte criativa, então ele é mais ligado para a conotação. Conotação, C de criação, é um texto mais criativo, tá ok? Ele é mais livre para fazer as suas escolhas, para fazer as suas produções. E o texto não literário, tá ok? O texto não literário, ele já é objetivo, então eu não coloco minha opinião, eu não coloco meu ponto de vista. Ele não gera mais uma interpretação, porque ele tem que dar uma interpretação certeira, tá ok? Então, o texto não literário, ele faz o seguinte, ele tem um texto chamado utilitário. Então, um texto informativo, vamos supor, eu quero dar uma informação. Então, o jornal, o texto jornalístico, a reportagem. Então, tem essa função de trazer uma informação. Então, ele é próximo da denotação. Então, eu não posso dar várias interpretações para aquele texto, né? Tem que ser um texto que é permeado de objetividade, imparcialidade. É um texto que as palavras, elas são aquelas mesmas, eu não posso dar outras interpretações. Então, a diferença de um para o outro é que um texto é estético, o outro é utilitário. O texto é informativo, o outro é apenas algo que você exprime suas emoções, os seus sentimentos, tá ok? E aí a gente tem a gente pode ter, às vezes, o mesmo texto, né? A gente pode ter texto literário e não literário falando do mesmo assunto, né? Tem um texto, né, do Drummond, Notícias tiradas de um jornal. É um poema que ele pegou uma notícia de jornal e escreveu um texto.
Então, a gente pode ter um mesmo texto, né, um mesmo assunto, sobre a ótica de dois tipos de texto, literário e não literário. Só que o texto literário, por ele ser mais criativo, ter maior expressividade, né, você tem que tomar a criação dele, acredito, que seja mais demorada do que o texto não literário. Como o texto não literário é uma apresentação de fatos reais, concretos, né, não ficcionais, você não tem maior liberdade de escrever do que um texto literário. O texto literário ele é voltado mais para essa parte imaginativa, inventiva e tudo mais, tá ok? Então, a gente tem essas duas formas, tá? A gente tem na página 17 exatamente sobre essas questões. Então, a gente tem, a partir da página 17, alguns tipos de textos, os exercícios voltados para esse assunto, tá ok? E alguns exemplos relacionados a essa parte literária e não literária, tá? Parte literária voltada para a literatura, né? Então, é uma parte mais inventiva, mais criativa, mais conotativa. E o texto não literário é aquela parte real, parte objetiva, parte imparcial, tá ok? Então, vamos fazer os exercícios, praticar e até a próxima aula.